Convido os irmãos a ficarem em pé e vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Eu vou ler os 11 primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus soberano sobre todo o universo, Criador de tudo o que existe, estamos reunidos na Tua presença, em obediência à Tua palavra, que nos convoca no dia do Senhor, dia instituído por Ti mesmo, a nos reunirmos de forma solene e pública para cantar louvores ao Teu nome e proclamarmos as virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Te louvamos, Senhor, pela obra que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Porque outrora andávamos mortos, nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, de forma muito graciosa, muito bondosa, nos alcançou mediante a pregação da Tua palavra, abriu os nossos olhos, mudou a nossa mente e nos conduziu a Ti mesmo para recebermos do Senhor Jesus Cristo a salvação eterna, o perdão dos nossos pecados. Essa é a razão de nós estarmos aqui neste dia especial, dia do Senhor. E pedimos, Senhor, neste momento, que o Teu perdão esteja conosco, que erramos, falhamos, pecamos por pensamentos, pecamos por atos, pecamos também por omissão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, de tal modo que esse culto seja aceitável, seja agradável a Ti. Porque Tu és santo, Tu és verdadeiro. Ninguém, Senhor, absolutamente ninguém pode esconder algo do Senhor, porque Tu sondas mentes e corações. Os Teus olhos são como de fogo, Senhor. O Senhor julga todas as coisas e as causas dos homens. Tu tens o domínio sobre todo o universo e tens dirigido de forma especial a Tua igreja, Senhor. Ser conosco neste momento, Te faz presente. E agora, na explanação, no ensino, na exposição da Tua palavra, tem misericórdia, Senhor, de mim, me auxilia, me ajuda, me dá graça, supre as minhas necessidades, que o Senhor bem conhece, para que a Tua palavra seja
exposta com graça, com verdade, com sinceridade, com simplicidade, para que somente o teu nome seja exaltado, que a tua igreja seja edificada e que pecadores, Senhor, ainda não convertidos, sejam alcançados pelo poder que a tua palavra tem, poder que o Senhor mesmo a designou. Que ela cumpra, Senhor, o propósito para o qual o Senhor a designou, a tem determinado, para a glória do teu nome, para a salvação daqueles a quem o Senhor amou antes da fundação do mundo e para a condenação daqueles que rejeitam o Senhor, daqueles que têm negado o Senhor como Deus, como Criador de todo o universo, como Salvador dos homens. Abençoa os irmãos, dá graça a eles, alegria, compreensão do texto, Senhor, para que não apenas fique na mente, mas desça ao coração e que eles se alegrem cada dia com o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Abençoa também os enfermos, aqueles que não podem estar conosco por alguma outra razão. Dá a eles graças, supre as suas necessidades, abençoa-os. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Irmãos, podem sentar. A fé genuína, e quando falo de fé genuína, me refiro à fé em Jesus Cristo. A fé bíblica, isto é, a fé genuína, é a fé, é a crença, é a confiança no único Salvador que é Jesus Cristo. Não é um pensamento positivo, não é uma intenção de algo dar certo, mas é a confiança total na pessoa de Jesus Cristo. E essa fé genuína, irmãos, ela não é do homem, ela não vem do homem, ela vem de Deus. O homem, por si só, não tem essa capacidade de crer em Deus. Eu penso que Deus está, talvez, avivando a nossa igreja, porque não é a primeira vez que o presbítero Célio lê o texto que eu ia ler na introdução do sermão. O texto que nós combinamos é aquele texto, o último texto que ele lê antes de passar a palavra, mas o texto antes, no início do culto, ou no meio do culto, o presbítero Célio leu, que é em Efésios, no capítulo 2. Eu até pensei em nem ler o texto que o presbítero Célio já leu, né? Pensei em ler um outro texto como Colossenses 2, por exemplo, que também trata da mesma realidade de estar longe e pela cruz de Cristo ter sido alcançado, mas tendo a compreensão e a convicção de que Deus é soberano e que Deus cuida da sua igreja, que Ele é o único cabeça, Cristo é o único cabeça da igreja, penso que Deus quer que, de fato, nós olhemos duas vezes hoje para esse mesmo texto de Efésios, capítulo 2, onde Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a realidade de todo aquele que vem ao mundo, como filho de Adão, como desobediente ao mandamento do Senhor. Todo homem vem morto nos seus delitos e pecados. Paulo diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós. Paulo está escrevendo aos crentes de Éfeso e diz: todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é a realidade de todo homem. A fé, a crença, a confiança, esse depositar a esperança da vida no Senhor Jesus Cristo, em Deus, né? Cristo é Deus, Deus se revela de forma plena na pessoa de Jesus Cristo. Esse ato, essa ação, ela não é natural do homem. O homem não se inclina para Deus. Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, até os crentes, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos agora direito junto com Cristo. Por isso nós, além de nosso Senhor, de nosso Salvador, de nosso Deus, Cristo é o nosso irmão mais velho, né? Ele é o Filho unigênito de Deus. Nós fomos adotados por Deus nessa família e somos filhos de Deus
também temos direito com ele. Por isso Paulo diz, Deus nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé, eu dizia, genuína, não vem do homem. Alguns creem, outros não. Esses que creem, creem, porque como acabamos de ler aqui, foram alcançados pela pregação do Evangelho como nós. Se há alguém no nosso meio que ainda não se confiou a Cristo, não confessou a Cristo de forma pública e ainda não tem a esperança de vida eterna, a certeza da salvação eterna em Cristo Jesus, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, se alguém no nosso meio é um descrente, a nossa oração é que corra a Cristo, que vá a Cristo, que confesse a Cristo, que entregue a sua vida a Cristo, que ore a Cristo, pedindo que o Senhor o resgate dessa condição de filho da ira, porque nós éramos filhos da ira de Deus. E nós, penso que a maioria de nós que somos crentes, vamos, olhando para o capítulo 2 do Evangelho de João, ter a nossa fé aumentada, a nossa fé desenvolvida, a nossa fé crescida nesse sentido. Nós estamos estudando o Evangelho de João há algum tempo e nos últimos meses nós estamos olhando especificamente para o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, que começou no versículo 19 do capítulo 1. Esses versos, a partir do versículo 19 do capítulo 1, os 18 primeiros versos, são considerados como prólogo, como a introdução do Evangelho. E a partir do verso 19, nós temos então o início do relato do ministério do Senhor Jesus Cristo, tendo sido apresentado pelo apóstolo João, sob a inspiração do Espírito Santo, o testemunho de João Batista, primeiro, porque aqui, nesse trecho que nós estamos lendo, a partir do versículo 19 do capítulo 1 até aqui o capítulo 2, nós encontramos o que os estudiosos chamam de a primeira semana do ministério do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem contar rapidamente aí, por exemplo, no versículo 19, este foi o testemunho de João. Né? E aí o apóstolo João mencionou o testemunho de João Batista. No versículo 29 ele diz, no dia seguinte, no dia seguinte ocorreu o testemunho de João Batista, ele mencionou o batismo do Senhor Jesus Cristo. Versículo 35, no dia seguinte. Quando nós olhamos para o verso 43, nesse dia seguinte aqui do verso 35, então João Batista direcionou 2 discípulos a Cristo. No versículo 43, no dia imediato, terceiro dia, onde Cristo chamou Filipe e Natanael, e nós temos no início do capítulo 2, 3 dias depois. Seria o 6º ou 7º dia aí, dependendo da nossa conta. E a primeira semana é o início do ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já vimos o testemunho de João Batista, né, naquela conversa que ele teve com os sacerdotes e levitas, enviados pelo Sinédrio, para aquele grupo de autoridades do judaísmo. Depois ele apresentou a Cristo no seu testemunho como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus. Conduziu 2 apóstolos ao Senhor Jesus, sendo que um deles conduziu seu irmão, André, conduziu Pedro até Cristo. E domingo passado nós concluímos o primeiro capítulo vendo a chamada de Filipe, que, direcionado pelo Senhor, conduziu seu amigo Natanael até Cristo, quando na verdade Cristo já o conhecia e já o havia escolhido antes mesmo de Filipe o ter chamado, o ter apresentado a ele o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, dos versos que acabei de ler com os irmãos. Aqui no capítulo 2, vamos ainda nessa primeira semana do início do ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, João, apóstolo João, nos apresenta a autoridade, o poder do Senhor Jesus Cristo aqui em Caná da Galileia, o seu poder, e posteriormente, na segunda metade do capítulo, ele apresenta a autoridade de Cristo. Aqui ele transforma a água em vinho, e na segunda metade do capítulo, o apóstolo João nos mostrará Cristo purificando o templo, Cristo entrando no templo em Jerusalém e
repreendendo, expulsando e castigando até aqueles cambistas, aqueles comerciantes, aqueles homens que estavam fazendo o negócio do templo que Deus havia instituído para o povo judeu na antiga dispensação. Mas hoje nós vamos ver, como eu disse, os 11 primeiros versos. Aqui nós vamos considerar esses versos sob o tema que eu tiro do verso 5, as palavras da mãe de Jesus. O tema é: fazei tudo o que ele vos disser. Eu vou chamar a atenção primeiro para o diálogo que Jesus tem com a sua mãe, depois a ordem que Jesus dá aos serventes na festa, e em terceiro lugar, a manifestação da sua glória, quando ele age de fato, manifestando então o seu poder, como nós veremos aqui. Bom, João começa nos dando aqui o contexto, né, onde se encontra o que ocorre. 3 dias depois de ele ter chamado Filipe e Natanael, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, houve um casamento. Né? Esse texto aqui, dizer uma coisa para os irmãos, esse texto aqui, ele é um dos textos que, na minha opinião, toda a Bíblia, é verdade, exalta a Deus. Né? Aponta para Cristo e exalta a Deus. Mas esse é um dos textos que exalta de fato a Deus, porque nós não temos muita informação que nós gostaríamos de ter. Quem está casando, o nome dos noivos, quem são os serventes, que tempo tem a festa, enfim, nós não temos essas informações que, às vezes, por causa da nossa tendência humana, intelectual, nós queremos muito mais coisas fora do texto do que simplesmente o texto. Isso é um texto simples, né, que já posso adiantar aos irmãos, que nos chama a atenção, e isso eu vou mostrar durante o sermão, que nos chama a atenção para a pessoa de Cristo de fato. Nada aqui é exaltado senão a pessoa de Cristo Jesus. Então, houve um casamento, não sabemos quem estava casando, a informação é que Jesus foi convidado com os seus discípulos, então foi convidado Jesus, se nós continuamos aqui na narrativa que nós estamos estudando, no Evangelho de João, quem foi convidado então foi Jesus, foi convidado André, Pedro, porque esses já eram discípulos de Cristo, Filipe, Natanael e provavelmente João, talvez seja aquele apóstolo que estava junto com André ali quando Cristo chamou André e o outro apóstolo. Eles foram convidados. Parece que Maria não foi convidada necessariamente, ela estava ali. Nós não sabemos, João nos indica apenas que ela estava presente, a mãe de Jesus estava presente. Ele nem traz o nome dela. Sabemos com os outros evangelhos que é Maria, mas ele nem traz o nome da mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os comentaristas, os estudiosos, eles inferem muita coisa. Alguns afirmam até que talvez o casamento tenha ocorrido dentre os familiares do nosso Senhor Jesus. Vai faltar vinho, não é? Porque parece que a família é pobre. Jesus era pobre. Deus idealizou assim o projeto da salvação. Ele condescendeu. Sendo glorioso, ele abriu mão da sua glória. E ele nasceu numa estrebaria. Ele nasceu numa manjedoura. Ele não tinha nem lugar para nascer. Essa que é a verdade. Os irmãos conhecem a narrativa, né, dos outros evangelhos, onde José e Maria saem atrás, voltando para sua cidade natal. No caminho, Maria tem dores, tendo sido concebido o Filho Jesus pelo poder do Espírito Santo. Caminhando, indo até a sua cidade natal, Maria tem dores e José, que era pobre, levava pouco dinheiro, certamente, não tinha onde se hospedar, e então pediu um favor ali para ficar onde desse. Então, eles ficaram numa estrebaria. A família era pobre, a família não tinha dinheiro, provavelmente esse casamento era entre familiares, porque Maria está presente. Talvez Maria fosse uma das auxiliadoras na festa, talvez ela estivesse ajudando até a servir também, porque ela vê de fato o que está ocorrendo. Ela
ela vai até o seu filho, até Jesus Cristo, para indicar que o vinho tinha acabado. E o fato de o vinho ter acabado aqui nos mostra uma coisa, uma realidade, num certo sentido até natural. O vinho acabou. Se a família é pobre, é natural que o vinho tenha acabado. Né? Quer dizer, eles compraram a bebida em menor quantidade do que deveria ser. O casamento aqui, se os irmãos pegarem livros para lerem a época, né, o contexto social, tal, da época de Cristo, vamos ver que o casamento aqui durava uma semana. Esse era o tempo. Imagine o número de pessoas que frequentavam aquela festa. E o pai do noivo tinha que bancar toda aquela festa durante uma semana. E, talvez por serem pobres, né, os familiares que estão dando a festa, o noivo está dando a festa, talvez por ser pobre, o vinho tenha acabado antes. O que era vergonha para quem estava dando a festa. Até hoje é, não é? Por isso que aqueles que têm condição, que são ricos, eles sempre querem dar uma festa grande para mostrar a sua capacidade, não é? Social, e a sua pompa social, a sua situação econômica, para que seja honrado diante da sociedade. O pobre dá uma festa mais simples, mais de forma geral, né? Então, isso é o que ocorre aqui. Acaba o vinho, é natural. Agora, uma pergunta, irmãos, que surge é por que, depois de João, lá no final, no verso 11, nos diz que esse foi o primeiro milagre do Senhor Jesus. A pergunta que eu fiz quando estava estudando é por que vinho? Porque o primeiro milagre de Jesus, quando ele inicia o seu ministério terreno, é com vinho. Ele irá curar enfermos, né? Ele expulsará demônios, ele andará por sobre as águas, ele curará cegos, enfim. E por que vinho? Talvez o vinho aponte para a realidade espiritual do povo. Lá no prólogo, o apóstolo João disse que Jesus veio para os seus, isto é, para os judeus. Porque é nesse contexto que Cristo vem. Cristo é um judeu, não é? Cristo nasce nesse contexto. O Antigo Testamento todinho mostra esse povo de Israel, esse povo judeu como uma nação a quem o Senhor tem se revelado. E o apóstolo João diz que ele veio e encarnou e ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então há uma realidade espiritual aqui nessa nação. O vinho, no contexto judaico, que é esse contexto aqui do casamento e o contexto do próprio apóstolo João, embora ele não tenha apenas os judeus em mente para alcançá-lo, mas nesse contexto judaico, o vinho, irmão, no judaísmo, era símbolo de alegria, símbolo de bênçãos da parte de Deus. Vinho simbolizava alegria. É por isso que Cristo institui o vinho, né, e o pão, o vinho, na ceia. Porque no contexto judaico, o vinho simboliza alegria, festa, regozijo, bênçãos da parte de Deus. Mateus capítulo 26, quando o Senhor Jesus está participando da última Páscoa judaica e instituindo a Páscoa neotestamentária, ou a ceia, né, como nós chamamos, a mesa do Senhor, a Santa Ceia. Então o Senhor, quando institui a ceia, ele diz depois no verso 29, Mateus 26, 29, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, isto é, do vinho, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Vejam como o que Cristo está dizendo, olha, essa alegria aqui que vocês estão sentindo de estarem comigo, vocês não vão mais sentir essa presença desse sentido aqui em que eu estou, até o momento em que todos vós estiverem nas bodas do Cordeiro. Apocalipse, no final, nos mostra uma grande boda do Cordeiro, uma festa, um casamento entre Cristo e a sua noiva, a igreja, sendo que na boda haverá, então, vinho, nesse sentido, né? Uma linguagem, apocalipse, uma linguagem simbólica que aponta para essa alegria, para essa festa, para essas bênçãos de Deus derramadas sobre o seu povo. Jesus
segue um raciocínio, como o Deus que inspirou o Antigo Testamento, que agiu no Antigo Testamento, o mesmo raciocínio da sua revelação naquela dispensação. No capítulo 3 do livro de Provérbios, nós lemos: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, verso 10, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Vinho era essa figura que resumia todas as bênçãos materiais que Deus dava ao seu povo. Na antiga dispensação, assim Deus administrava, né? O que era sinal de bênçãos no contexto do judaísmo? Prosperidade, bênção material, muitos filhos, muito gado, muitos manjares para poder oferecer no altar, muito vinho para poder derramar a libação para que fosse oferecido. Era assim que Deus administrava na antiga dispensação. Em Deuteronômio capítulo 28, eu não vou ler porque são 14 versos, mas nós encontramos ali as bênçãos proclamadas por Deus sobre o seu povo, caso o seu povo o obedeça. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí ele lista: bendito serás na cidade, no campo, bendito o fruto do teu ventre. Versículo 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Verso 6, bendito serás ao entrares, bendito ao saíres. Verso 11, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar. Por quê, irmãos? Deus administra assim na antiga dispensação. Porque toda essa pompa da antiga dispensação, não apenas no culto, né, com todos aqueles elementos simbólicos do culto judaico, não apenas nisso, mas a própria vida de Israel na antiga dispensação aponta para a realidade futura da igreja, a realidade eterna da igreja. Deus planejou assim. Veja que na primeira dispensação da graça, isto é, na época do Antigo Testamento, antes de Cristo, parece que a igreja vivia o quê? A época, claro que é verdade, quando Israel desobedecia, no capítulo 31 de Deuteronômio que eu li agora, os versos seguintes falam de maldição. Caso o povo desobedecesse, viria a maldição, viria a seca, viria, enfim, o sofrimento. É verdade. Mas, de uma forma geral, Deus ia mostrando a sua glória, o seu poder na abundância ali no povo. Quando chega na nova dispensação, a igreja ela é apertada, não é? Ela é perseguida, ela é oprimida num certo sentido, para que ela seja até dentro desse plano de Deus, seja forçada, humanamente falando, a sair e ampliar o evangelho para todas as nações. Uma das razões que fazia com que a igreja primitiva saísse de um local para evangelizar era a perseguição, era a escassez. Então vejam que Deus idealiza nesse projeto de salvação essa fartura, essa necessidade. Por quê? Porque virá o tempo, então, de refrigério, de prosperidade completa no novos céus e nova terra. Então, fechando esse parêntese, o vinho parece apontar para essa realidade, no caso, a falta de vinho aqui, parece apontar para essa realidade em que o povo judeu se encontra. O povo judeu está, então, parece estar, então, numa seca espiritual. Nos versos seguintes, o que ocorrerá, como já mencionei? Jesus entrará no templo. O templo é o símbolo da glória de Deus, da presença de Deus para os judeus. E quando Cristo entra no templo, o que ele encontra? Verso 14, encontrou no templo que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Vejam a triste realidade do povo judeu. O templo, que era a glória do Senhor, que era a manifestação da presença de Deus,
tinha sido transformado em quê? Em comércio, em lucro, em injustiça, em piedade. Parece, irmãos, que a falta de vinho aponta para essa realidade de Israel, do povo judeu. O vinho acaba, não é? E a mãe de Jesus o avisa. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eu disse, talvez ela estivesse ajudando. Deixa eu dizer uma coisa antes, só para estender um pouco o parênteses, eu vou fechar, sobre vinho. O vinho, se eu estivesse pregando na Assembleia de Deus, eu não ia nem me preocupar com vinho, porque lá os irmãos, se você pensar no vinho, numa cerveja, você já peca lá. Nosso contexto, nós sabemos que não. Né? Não é assim. A Bíblia não proíbe o uso do vinho, tanto é que Jesus está numa festa e ele transforma a água em vinho. Né? Claro que essa questão aqui do vinho, Deus não está aprovando ser beberrão. Claro que não. Né? Por isso que é bom nós nos lembrarmos disso. Provérbios capítulo 20, versículo 1, nós lemos que o homem não é sábio. Aquele que se deixa vencer pelo vinho não é sábio. Lá no capítulo 31 de Provérbios, quando nós falamos do capítulo 31 de Provérbios, o que é que vem à mente? A mulher sábia. Mas antes da mulher sábia, antes de ser mencionada a mulher sábia, nos versos anteriores, no início do capítulo 31 de Provérbios, vem um conselho da mãe de Lemuel. E diz para Lemuel se manter longe do vinho, porque não é coisa sábia estar próximo do vinho. Os reis e os sábios, eles não se entregam aos vinhos. Em Levítico, quando Deus determina o sacerdócio levítico, Deus diz lá em Levítico a Arão, tu e os teus filhos não tocarão em vinho, e nem em bebida forte, para que o povo entenda o que é santo e o que é profano, o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Quando os comentaristas mencionam esses versículos de vinho, alguns gastam páginas e páginas para falar do lado bom e do lado ruim que o vinho traz ao homem. Né? Então, os médicos conhecem isso bem, né? Os aspectos positivos e negativos do vinho. Então, o vinho deve ser, Deus não proíbe o vinho, o uso do vinho, o uso de bebida alcoólica, né? Bebida forte, ali em Levítico. Além do vinho, é bebida fermentada, não apenas o vinho, de forma natural, mas fermentada mesmo, como qualquer outra bebida pode ser fermentada, né, num laboratório. Deus não proíbe o uso, mas Deus proíbe a escravidão. Paulo, muitas vezes nas suas epístolas, nos mostra que os beberrões não herdarão o reino dos céus. Aqueles que se entregam à bebedeira, bebedice, não entrarão no reino dos céus. Bom, claro que Jesus aqui não está motivando de forma nenhuma que alguém seja um beberrão. Eu já expliquei o contexto do vinho, é alegria, é festa, e o povo judeu está naturalmente usando o vinho que precisa ser usado, o que era usado aqui. Então, a mãe de Jesus o avisa da falta do vinho, e o Senhor Jesus, irmãos, dá a resposta à sua mãe no verso 4. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Para nós, eu acho que essa parece um pouco rude, né? Parece um pouco grosseira a resposta que Jesus dá à sua mãe. Mas não é não. O termo guiné, aqui mulher, era um termo comum usado na época, como nós usamos senhora hoje. Então, como se o Senhor Jesus estivesse dizendo senhora. Ele não está dizendo aqui, mulher, eu não tenho nada a ver contigo. Não é assim que nós devemos ler. Mas ele está dizendo, senhora, o que há entre mim e a senhora? O que Jesus quer, o que Jesus faz aqui, irmãos, nesse momento? Parece, força de expressão, né? Penso que ele sabe, de fato. Eu creio que Jesus sabe que algo irá ocorrer e que chegará o momento da manifestação da sua glória, como o restante dos versos mostra. O que Jesus quer ensinar, então, aqui, é que a sua mãe, Maria, imaginem, irmãos, Cristo tem 30 anos aqui, né? Está na primeira
semana do seu ministério, tem 30 anos, tinha sido batizado já por João Batista. Ele está iniciando a sua manifestação pública, a manifestação pública do seu poder. Isso significa que até aqui Maria tinha cuidado de Cristo, em um certo sentido. É uma mãe que cuida, que vinha cuidando do seu filho. Não pensem, irmãos, que Jesus nasceu já... Deixa eu organizar o pensamento para não ser mal interpretado. Quando Cristo vem como um menino, ele vem como Deus Todo-Poderoso, sem dúvida nenhuma. Mas não pensem que Jesus já veio falando, pregando, ele nasceu pregando. Não, ele chorou, ele deve ter levado tapinha. Por quê? Porque Deus quis manifestar assim a sua glória. Por que eu estou dizendo isso? Pela narrativa que nós estamos estudando. Cristo começa o seu ministério terreno, a manifestação do seu poder, da sua glória, no batismo que João fez. Por isso João testemunhou, se nós voltarmos para o verso 32 do capítulo 1, João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. João Batista era primo dele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. A partir do batismo, quando João Batista vê os céus abertos, ele diz, esse é o Messias. Esse é o Deus encarnado, esse é o Filho de Deus. É esse que revela o Deus que me chamou. E Cristo começa o seu ministério terreno. Significa que até os 30 anos de idade, a vida dele era absolutamente normal. Absolutamente normal. Ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a comer. Não sei se já tinha papinha na época, mas ele aprendeu a comer. Maria educou o seu filho. Ele aprendeu, ele tinha habilidades que ele tinha aprendido com seu pai José. Ele não era marceneiro também como seu pai? Os irmãos pensam que ele pegava uma árvore bruta e dizia assim, mesa. Não, irmão. Não era isso que ele fazia. Ele tinha uma vida absolutamente normal. Ele trabalhava, ele suava e ele tinha que trabalhar. Não tinha pecado. Nunca pecou. Porque é Deus santo. Mas Deus, na sua soberania, determinou que fosse assim o seu projeto de salvação e a manifestação da sua glória. Então Maria está vendo seu filho numa festa de casamento, que era uma coisa muito comum, né? Penso eu, muito comum, como é na nossa época. E então, vendo aquele momento ali, sabendo, é verdade que ela vê o seu filho como um menino, mas ela nunca, eu penso, que ela nunca esqueceu as palavras que o anjo disse a ela. O filho, o fruto do teu ventre, ele será o salvador de todos os homens. Ela louva a Deus, né? Ela engrandece ao Senhor, que Deus condescendeu, Deus olhou para a sua serva e deu a ela essa graça de trazer Cristo, Jesus, o Messias do Antigo Testamento. Quer dizer, então, que ela é aquela, lá de Gênesis, quando Deus disse a Eva que o fruto, né, disse Adão e Eva, que o fruto da mulher, o descendente da mulher, Maria é aquela mulher de quem Deus havia falado lá para Adão e Eva ainda após a queda espiritual deles. Maria sabe que ele se manifestará, mas ela também o vê ainda como um filho. E preocupada como uma servente ali, como uma auxiliadora, talvez, se é que ela era isso, ela então vai até o seu filho e diz, olha, o vinho acabou. E Cristo diz, Senhora, o que há entre mim e a senhora? Ele quer ensinar então, mãe, a partir de agora, a senhora deve me ver não mais como seu filho querido, não mais como aquele bebezinho, aquele neném, aquele garoto, aquele jovem que estava sob seu cuidado, porque a partir de agora, a senhora deve me ver como o Messias, como o Deus Todo-Poderoso, aquele que há de manifestar a sua glória. Mas não é agora. Por isso ele diz que o tempo dele não é chegado. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Essa expressão no Evangelho de João, a minha hora, diz respeito, irmãos, à crucificação de Jesus. Capítulo 7, verso 30, capítulo 8, verso 20, capítulo 12, versos 23 e 27, capítulo 13, versículo 1 e capítulo 17, versículo 1.
Todas essas passagens no Evangelho de João trazem a expressão a minha hora e diz respeito à crucificação de Cristo. Então é a sua manifestação plena, o seu poder total. As coisas, lembro agora do apóstolo Paulo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. O poder total de Deus manifestado naquela cruz, onde Cristo morreu por causa do seu povo, em obediência ao projeto, à ordem do seu Pai. Maria deveria, então, olhar para Jesus como o seu Salvador, né, como o Messias, como Deus queria se manifestar. E Maria é obediente, porque no verso 5 ela diz, no verso 5 nós lemos, então ela falou, os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ela passa a instrução aos serventes. Por isso que nós não devemos ter problemas com os católicos romanos, quando eles dizem que nós não respeitamos a Maria. Na verdade, nós somos seguidores de Maria. Nós ouvimos a ordem de Maria. Ela disse, façam tudo o que ele disser. E aí nós vamos fazer tudo o que ele manda. Tudo o que ele ordena, nós vamos fazer. Maria é uma crente, fiel a Deus, uma mulher agraciada pelo Senhor. Falando do texto, foi uma mulher santa, não santíssima, porque ela tinha pecado, ela pecou, ela não transferiu o pecado original para Cristo, porque é Deus, todo-poderoso no seu ventre, encarnado, mas no seu ventre, todo-poderoso. Maria não é santíssima, mas ela é uma figura importante na história do cristianismo, é um modelo de serva, para quem devemos olhar e dizer, pois vamos fazer o que ela faz. Ela é obediente, ela se submete, não agora ao seu filho, mas ela se submete ao Deus que a escolheu como mãe de Deus, nesse sentido, mãe do Senhor Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. A partir daí, o Senhor age. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Deixa eu só explicar rapidamente para os irmãos. O que havia ali eram potes ou jarras de pedra. A pedra era, de acordo lá com o conhecimento lá da época, existe uma teoria furada, uma teoria equivocada, como sempre ocorre com os milagres do Senhor Jesus, de tentarem explicar de forma científica aquilo que é milagre, aquilo que é extraordinário. Então há uma teoria que afirma que o que ocorreu foi o seguinte, ali nesse casamento, é que nos tanques onde havia água, era próximo da vinha, então quando se colocava água, a própria... Bom, não sei explicar isso direito, porque nem me detive nisso, mas então há uma mistura ali do suco, de alguma forma, da vinha, da uva, se mistura com a água, e a água, então, vira vinho, como vinho. Só que aqui nós lemos que havia metretas, e metretas eram de pedras, e de acordo com a arquitetura da época, a engenharia da época, a pedra evitava esse contato. Ela está isolada, de fato, ali, então isso prova que foi um milagre de fato. E nesse jarro, nesse pote, aqui como nós lemos, a capacidade, para trazer para nós, era a capacidade de 20 a 40 litros. Então havia muita... O milagre aqui é de muito vinho, de muita água, 700 litros mais ou menos de vinho, porque a festa era grande, Uma semana, muita gente ali. Então, nós vemos aqui, levava 2 ou 3 metros. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, eles o fizeram. Imagino, o mestre-sala é o chefe de cerimônia da nossa época. Aquele era o responsável. E ele era o especialista, ele era um chefe de cerimônia que tinha o paladar aguçado. E ele era quem ia experimentar de fato aquele vinho para ver se o vinho era bom. E eu imagino então o susto dele, ou a admiração dele, quando ele toma o vinho, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, chamou o noivo, ele não sabia, nós lemos no verso 9, e disse, todos costumam pôr primeiro bom vinho, quando
já beberam fartamente, servem o inferior, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Se admirou porque, se nós seguirmos essa compreensão de que a família era pobre, quer dizer, ele guardou o melhor vinho, mais caro, o vinho mais caro, o melhor vinho para depois. E muito vinho, então ele se assusta. Ele não sabia necessariamente o que estava acontecendo, porque o local onde o chefe de cerimônia ficava era alguns degraus abaixo, de acordo com os estudiosos. Então, ele estava fora daquele contexto, ele não viu, os homens viram, aqueles que levaram a água viram, o mestre Sala apenas provou e, claro, elogiou o noivo, pensando que a estratégia era do noivo. Só que nós lemos, irmãos, que Cristo manifestou a sua glória. Cristo apresenta o primeiro milagre que inicia, então, os milagres aqui no verso 11. Com estes sinais, ou com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Caná da Galileia era a cidade de Natanael. No capítulo 21 é que nós vamos ter essa informação. Natanael, por isso que talvez tenha sido convidado para lá, porque estava lá em Caná, nós vimos quando chamou Felipe e Natanael, e já estando ali, 3 dias depois, foi convidado para aquela festa com os seus discípulos. No versículo 11, mas é o verso mais importante aqui do parágrafo, porque nós lemos que Cristo manifestou a sua glória. Quando os irmãos leem que Jesus manifestou a sua glória, isso nos remete novamente ao Antigo Testamento, quando Deus manifestava a sua glória a Israel. Nós estamos estudando pela manhã, aquele grande culto, aquele grande temor, aquela grande manifestação ali no Monte Sinai. Né? Antes, Deus já vinha manifestando a sua glória também, matando os primogênitos no Egito, abrindo o mar vermelho para o povo passar, os sinais que Deus deu a Moisés quando colocava a mão dentro do seu vestido e leproso, enfim. Deus vem manifestando a sua glória ao povo de Israel. E o apóstolo João, como conhecedor do Antigo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa a mesma linguagem para mostrar que Jesus é aquele Deus do Antigo Testamento que manifesta a sua glória, que ele vem manifestando o seu poder. No versículo 14 do primeiro capítulo, ele disse: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Cristo manifesta a sua glória. Ele está demonstrando, então, que ele é Deus Todo-Poderoso. E nós temos a informação aqui de que Jesus iniciou os seus sinais. Sinais aqui deve ser entendido como milagres. Jesus manifestou o seu primeiro milagre. Ah, pastor, mas será que Jesus não fez outros milagres antes? Dentro da linha que eu apresentei aos irmãos, que até 30 anos ele tinha uma vida absolutamente normal, então podemos crer que, de fato, esse foi o primeiro milagre de Cristo Jesus. Discovery Channel, ou qualquer coisa parecida, aqui e ali, traz programas onde a imaginação do homem tenta mostrar um pseudo-Jesus, criança, brincando com os colegas e fazendo milagres. Ressuscitando passarinho morto, ou coisa parecida assim. Eles mostram, né, com um ar científico, como se fosse uma prova real da história de Cristo, da infância do Senhor Jesus. O que não é novidade também, porque literatura da época cristã era comum que se criasse, homens criassem literatura, contando histórias e dando um ar de texto inspirado, quando na verdade eram literaturas humanas, ideias e imaginações do homem. E esses canais aí que se apresentam como científicos, muitas vezes querem apresentar isso, quando a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra aqui que o primeiro milagre foi numa boda, numa festa de casamento em Caná da Galileia, transformando água em vinho, uma coisa tão, assim, elementos simples, não é? Naturais, mas que manifestam, mas que o milagre realizado manifesta a glória de Deus, porque quem pode transformar água em vinho? Ninguém, absolutamente ninguém, irmão.
senão o único Deus soberano sobre a criação, aquele que governa tudo o que existe, aquele que faz a água e que faz o vinho, né, vindo da uva. Esse Deus que faz com que a água exista e que faz com que o vinho, que a uva dê o vinho, que a videira dê o vinho, ele se apresenta aqui como aquele todo-poderoso que pode transformar água em vinho, o que transformou água em vinho. Esse é Agora sim o tempo é chegado. Jesus não tinha dito, ainda não é chegada a minha hora. Se espere um pouco, mãe, não é senhora, espere um pouco. Não é chegada a minha hora ainda. Não plena, como eu disse, no sentido da crucificação. Mas agora chegou o momento. Agora, este é o momento do início da minha manifestação. Tanto é que João diz, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Não que eles fossem incrédulos, não é? Eles já tinham seguido a Cristo, mas eles passam agora a ter a sua fé fortalecida, a sua fé engrandecida, a sua fé crescida, como eu disse no início, que aqueles são crentes nós teríamos a nossa fé crescida hoje, vendo que Cristo é o Deus Todo-Poderoso, é o governador de todas as coisas. Vamos para as lições, irmãos. A primeira lição é que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele é aquele que vem para restaurar o seu povo. A realidade da escassez espiritual de Israel, né, junto com a manifestação do poder de Deus, mostra que Cristo é aquele prometido do Antigo Testamento. É aquele que se apresenta nas páginas do Antigo Testamento como aquele que viria estaria presente para restaurar o seu povo, para manifestar sua glória total ao seu povo. A bênção, eu não li Deuteronômio 31, toda aquela promessa lá de fartura será cumprida. Será cumprida nos novos céus e nova terra. Para todo o povo de Deus, que não é mais só os judeus, porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Entretanto, todos aqueles que o receberam, que o aceitaram, que o têm como Deus, recebem do próprio Deus o poder de serem seus filhos. Cristo amplia o leque, ele mostra que o seu povo é composto de judeus e gentios, aqueles que não são judeus, e esse povo agora unido na plenitude dos tempos, está sendo unido na nossa plenitude, nós estamos esperando novos céus e nova terra, a manifestação total, porque esse Messias aqui, esse Jesus, esse Deus encarnado, que começa o seu ministério no final, afirmará que ele deverá retornar. Nós estamos aguardando para que Deuteronômio 31 se cumpra, novos céus e nova terra. Com toda a fartura, com todo o bem, com todos os benefícios que Cristo nos outorga, que Cristo nos dá. Ele é o Messias do Antigo Testamento. Segunda lição, ele é o Criador soberano, que governa o universo todo. Não foi isso que o apóstolo João nos apresentou no primeiro capítulo? O princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é esse que está na festa de casamento, participando da festa de casamento ali, naturalmente, né? Comendo um salgadinho, sei lá, não sei o que eu comia lá, uma cereja, alguma coisa naquela festa, estava aqui participando naturalmente da festa e tudo. Esse homem, Deus homem que está presente, ele é o Deus soberano. Ele governa toda a criação. Ele tem o domínio sobre a água, sobre o vinho. Ele tem o domínio sobre todo o universo, sobre todo o ambiente. E ele manifesta a sua glória. Vejam que é local ainda, não é? Porque Deus quis fazer assim, é local ainda ali naquela festa. Mas os discípulos passam a crer nele. E outros vão crer nele posteriormente. Isso nos leva à terceira lição. Jesus deve ser crido pelos homens. Os milagres de Jesus não são o fim em si mesmo. Os milagres de Jesus são apresentados nas páginas dos evangelhos não para que, milagre, eu quero esse milagre.
Dei uma festa de casamento. Faltou o suco de laranja. Então vou orar, botar água na jarra e pedir para transformar em suco de laranja. Não é para isso, irmão. Os milagres não estão colocados nos evangelhos para nós nos focarmos nos milagres. Mas eles são apresentados para que olhemos para Cristo. Para que creiamos nele. Por isso eu pedi ao presbítero Sério que lesse o finalzinho do evangelho de João, no capítulo 20, e nos versos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, para que os milagres são registrados no Evangelho? Para que homens creiam que Jesus, Cristo, é o Filho de Deus, é aquele que revela o próprio Deus. E que revelando o próprio, ou melhor, e que crendo naquele que revela o próprio Deus, receba dele vida eterna. Para isso, João registrou, sob a inspiração do Espírito Santo, esses milagres. E não tem muitos não no Evangelho de João, são 8 milagres apenas registrados. O apóstolo João está dizendo, sob a inspiração do Espírito Santo, eu registrei 8 milagres para que os homens creiam que Cristo é o Filho de Deus e que, crendo nele, obtenham a vida eterna. Cristo ainda curará o filho do oficial do rei no capítulo 4, um paralítico no capítulo 5. Ele alimentará uma multidão de mais de 5 homens, mulheres e crianças, com alguns peixes e alguns pães. Ele andará por sobre as águas no capítulo 6, ele vai curar um cego de nascença no capítulo 9, ressuscitar Lázaro no capítulo 11 e fazer com que haja uma pescaria abundante no capítulo 21. São 8, né? Eu falei os 7, porque esse é o primeiro, são 8 milagres apenas. Por isso que não adianta muito ficar exaltando milagre, 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 como se essa fosse a ênfase do Evangelho, quando não é. Vejam que o texto é simples, como eu disse, exalta o próprio Cristo, só o Cristo, porque não menciona nome de ninguém. João não menciona o nome dos noivos, Jesus não menciona nem o nome da mãe de Jesus, João não menciona os serventes. João quer nos conduzir a Cristo, como ele mesmo falou no final, para que os homens creiam em Cristo Jesus como Filho de Deus e obtenham dele a vida eterna. Que bom, não é, irmãos, nós olharmos Cristo e termos a nossa convicção firmada, mais firmada ainda, de que ele é o Filho de Deus, que uma vez nós tendo crido nele, então nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus tem que estar no casamento? Tem que estar, não é? Todo casamento. Mas não é para aí que nós temos que andar no texto. Mas que ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que nos dá vida eterna. Por isso, se você que ainda não se confiou a Cristo, vá a Cristo. Ore a Cristo. Peça a Cristo que ele ponha fé no seu coração. Que ele o aceite, que ele o receba como um filho seu, para que você então obtenha a vida eterna. Para que você saia daquela condição mencionada no início do culto, de filho da ira, filho da condenação. É necessário ir a Cristo, reconhecer a Cristo como Filho de Deus, como Deus verdadeiro, como aquele que se manifesta, que manifesta a sua glória, e que salva homens, assim como seus discípulos creram, assim como nós temos crido. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico. Vamos louvar, orar e encerrar o culto. Livro de Cânticos, número 208.